Bom dia, na gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, mais um dia estamos nós aqui para ministrarmos a gloriosa e poderosa palavra de Deus, querendo agradecer a todos os nossos queridos e amados irmãos e amigos também que têm nos acessado aí pelo nosso blog, nosso Facebook, nosso Orkut, Twitter, né? E tem dado palavras de agradecimento relacionado às mensagens que diariamente tem recebido em vossas residências. Que Deus possa assim estar abençoando a cada um de vocês e continuando com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Tá certo, queridos? Queremos aqui aproveitar essa oportunidade e ler no livro, no Evangelho, segundo escreveu João, é o apóstolo do amor, que foi conhecido no primeiro século da igreja cristã como um dos grandes teólogos, por que não dizer um dos maiores teólogos, tá certo, queridos? João capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim, a gloriosa e sacrossanta palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a conheceram. Não a compreenderam, perdão. Esse texto aqui do capítulo 1 do Evangelho de João, ele fala de uma forma muito clara relacionada a uma pessoa de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa palavra Verbo é uma palavra de origem grega, né? Que é o mesmo que Logos, que significa palavra, algo revelado de uma forma clara, explícita. E justamente essa palavra refere-se à pessoa de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, no princípio era Cristo. E o Cristo era Deus e o Cristo estava com Deus. O capítulo 8 de Provérbios, versículo 22 diz: no princípio o Senhor me possuía, e antes das suas obras mais antigas, e quando ele fundava o mundo, ali estava eu. Eu era o seu aluno e o seu arquiteto, e refolgava em suas delícias. Nós que defendemos a doutrina, teologicamente falando, do pentecostalismo, nós entendemos de uma forma muito clara e objetiva na doutrina da Trindade. Nós repudiamos todo unicismo, tudo aquilo que nega o Pai e nega o Espírito, e enquadra-se somente na pessoa do Filho. Obviamente, muitos textos da Bíblia, alguns indivíduos, para contradizer a doutrina da Trindade, eles vão querer isolar-se. Como alguns defendendo essa doutrina, defende-se de formas isoladas. Mas a hermenêutica, certo? Que é uma das disciplinas da teologia dogmática, ela repreende ou reprova isso de uma forma muito clara. Dentro dessa hermenêutica existe a exegese e a exegese. A exegese são interpretações bíblicas, interpretações que nós temos recebido pelo Espírito Santo de Deus. E a exegese é aquilo que nós interpretamos ao nosso bel prazer. Tá certo, queridos? Então esse texto aqui, ele fala de uma forma muito clara, relacionado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho interessante que o capítulo 1 do livro de Gênesis, se você quiser me acompanhar, por gentileza, você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, que fala de uma forma muito clara, relacionado às três pessoas distintas da Trindade. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra ela é uma palavra de origem hebraica, que quer dizer Bereshit Bará, que no original diz o seguinte: do nada Deus fez tudo. O versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Analise bem, o Espírito se movia sobre a face das águas. No princípio criou Deus, primeira pessoa,
segunda pessoa, e o Espírito se movia, terceira pessoa, e disse, haja luz, e houve luz. Ou seja, primeira pessoa, Deus, segunda pessoa, Jesus Cristo, terceira pessoa, o Espírito Santo. Como que nós entendemos aqui que Jesus Cristo revelou-se no início da criação de todas as coisas? Através da palavra de Deus. E o texto aqui de João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus, e a palavra era Deus. Coisa interessante isso daqui. Então só não entende quem tiver a mente muito tapada. Então aqui fala de uma forma categórica relacionado às três pessoas distintas da Trindade. Mas eu não quero teologicamente defender esse ponto no presente momento. Eu quero falar aqui relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Qual a finalidade dele ter vindo ao mundo? Esse texto aqui também, nós interpretamos as duas naturezas de Cristo Jesus. A natureza divina e a natureza humana. Teologicamente, nós temos uma disciplina por nome de Cristologia, certo? E essa disciplina, ela ensina-nos de uma forma muito clara, extraído pelos textos da Bíblia, as duas naturezas distintas divinas. As duas naturezas distintas de Cristo, a divina e a humana. Na divina, ela diz bem, ele tem pai, mas ele não tem mãe. Na humana, ele teve mãe, mas ele não teve pai. Então não adianta hoje alguém querer defender que existe uma determinada pessoa do sexo feminino lá no céu intercedendo por todos os pecadores. Isso é mentira, isso é uma aberração, isso é um erro teológico do catolicismo romano, porque não existe, a Bíblia diz que só há um que desceu e subiu, esse um é Jesus Cristo. A primeira epístola universal de João, capítulo 2, versículo 1 diz, filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o nosso único advogado. Então, ela disse bem que para nós defendermos que existe uma pessoa do sexo feminino lá no céu intercedendo por nós. Como eu falei, torno a repetir, são erros, são aberrações, são coisas contrárias aos princípios divinos. Só tem um lá no céu que está intercedendo por todos nós pecadores. É justamente Jesus Cristo. Ele morreu em caráter de substituição, certo? Morreu no meu, no teu, no nosso lugar, para que através desse sacrifício vicário, esse sacrifício vivo e real, nós pudéssemos hoje reconhecer o seu grande amor, expressado no Calvário. E através desse reconhecimento e dessa conscientização, nós então passamos a estar tomando a posição que nós tomamos, que é aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então não adianta dizer que o Beltrano, o Ciclano, a fulana ou o fulano está lá no céu intercedendo por nós. Não. Só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. O homem. Para esse motivo, ele foi cravado no Calvário. Para esse motivo, ele se revelou publicamente que para o mundo antigo era um espetáculo, para o mundo antigo era algo, vamos dizer assim, fenomenal. Mas para nós foi motivo de glória, de alegria, porque através daquele sacrifício, certo? Essa paz que Cristo disse, eu não vou lá dou como o mundo a dar. Nós recebemos dentro do nosso coração. Ela adentrou dentro de nós e fez guarida. Esse apóstolo aqui, ele teve uma comunhão íntima com Cristo Jesus. Teve uma comunhão íntima, a ponto dele dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então esse versículo aqui demonstra também o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Demonstra também as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, ou a humana e a divina. A divina, como eu falei, torno a repetir, ele tem pai, mas ele não tem mãe. Na humana, ele teve mãe, mas ele não tem pai. Tá certo, queridos? Que o Senhor aplique essa palavra em vossos corações e que o Senhor continue de uma forma muito clara e poderosa falando com todos vocês diariamente as nossas mensagens aqui, que vamos estar ministrando através da palavra de Deus, tá bom? Que o Senhor os abençoe e possa dar um restante de semana na gloriosa e santa paz do nosso Salvador Jesus e na proteção do Espírito Santo de Deus. Amém.